Os perigos da vida da alma. As manifestações da vida da alma. Geralmente as manifestações da vida da alma pertencem a uma das 4 categorias seguintes: força natural, presunção diante de Deus, inflexível e insubmissa, pretensa sabedoria, com inúmeros planos e opiniões, e sensações emocionais, que se buscam nas experiências espirituais. São 2 as razões de ser da existência dessas categorias. A primeira é que a vida da alma é o ego, que por sua vez é força natural. A outra é a multiplicidade das funções da alma, vontade, mente e emoções. Devido à existência dessas várias faculdades, as experiências de muitos cristãos da alma diferem bastante. Alguns se inclinam mais para a mente, outros, para a emoção, ou para a vontade. Embora a vida de cada um seja bastante diferente da dos outros, são todas vida da alma. Os que se voltam para a mente sabem discernir claramente a canalidade daqueles que estão sujeitos à emoção, e vice-versa. Entretanto, ambos são da alma. O que é absolutamente essencial é que os crentes enxerguem sua verdadeira condição, exposta pela luz de Deus, a fim de serem libertos pela verdade, em vez de ficarem avaliando os outros com novos conhecimentos. Se os filhos de Deus estivessem desejosos de usar a luz do Senhor para iluminar a si mesmos, o nível do seu estado espiritual hoje não seria tão baixo. O maior indício de que alguém é da alma é o fato de que busca, aceita e propaga a verdade com a mente. Para os cristãos desse tipo, a experiência espiritual mais elevada e a verdade mais profunda servem apenas para o cultivo da mente. Isso não quer dizer que a vida espiritual de alguém não seja necessariamente influenciada de forma positiva. Entretanto, mostra que sua principal motivação é a satisfação da mente. Embora os crentes dominados pelas faculdades mentais tenham realmente grande apetite por assuntos espirituais, procuram satisfazer essa fome mais através dos pensamentos do que da revelação de Deus. Empregam mais tempo e energias em cálculos do que na oração. O que os crentes mais confundem com espiritualidade é a emoção. Os cristãos carnais de tendência emocional habitualmente anseiam ter sensações. Desejam sentir a presença de Deus no coração e nos órgãos dos sentidos. Anelam experimentar um ardente fogo de amor. Querem se sentir jubilosos, edificados espiritualmente e prósperos no trabalho. É verdade que os crentes espirituais, às vezes, experimentam tais sensações. Todavia sua alegria e crescimento espiritual não dependem delas. Nesse aspecto, os da alma são bem diferentes. Com tais sensações, podem servir ao Senhor, sem elas, mal conseguem dar um passo. É muito comum essa vida na alma se manifestar através da vontade, do poder de autoafirmação. Por meio dela, os crentes que vivem na alma fazem do ego o centro de todo o pensamento, palavra e ação. Querem ter conhecimentos para sua satisfação própria, sentir para seu prazer, e trabalhar conforme seus planos. O centro de sua vida é o ego, e o propósito final de tudo é a glorificação de si mesmos. Já mencionamos que o termo alma, na Bíblia, também é traduzido como ser vivente ou animal. Sua conotação é simplesmente a vida animal. Certamente isso nos ajuda a entender de que modo o poder da alma se expressa. A frase mais adequada para descrever a vida e a obra dos crentes da alma é atividade animal, ou vitalidade animal. Caracteriza-se por muito planejamento, atividades numerosas, pensamento confuso, e emoções contraditórias. Todo o ser, tanto o interior como o exterior, encontra-se em agitação e turbulência. Ativada a emoção, o resto do ser, naturalmente, a acompanha. Se, porém, as emoções estiverem deprimidas, ou as sensações tiverem de alguma maneira se esfriado, a mente permanecerá agitada por conta própria. O viver de um cristão carnal é caracterizado por um movimento perpétuo, ou da atividade física, ou da mental, ou então da vitalidade emocional. Essa vida é carregada de vitalidade animal, e absolutamente não comunica a vida do espírito. Podemos resumir dizendo que a tendência da alma caída é levar o crente a viver por sua força natural, a servir a Deus com a própria força e de acordo com suas ideias. Ela influencia a buscar sensações físicas na experiência de conhecer o Senhor ou de sentir a presença dele, e a entender a palavra de Deus pelo poder de sua mente. Se o cristão não buscar de Deus uma visão do seu ego natural, sem sombra de dúvida servirá ao Senhor com a energia de sua vida criada. Isso traz grande prejuízo para a sua vida espiritual, resultando em pouco ou nenhum fruto verdadeiro.
Os crentes precisam deixar que o Espírito Santo lhes mostre como é vergonhoso realizar a obra espiritual com o poder humano. Assim como consideramos feio uma criança cheia de anseios promover-se desse modo, também Deus considera vergonhosa nossa atividade animal no serviço espiritual. Possamos nós nos arrepender profundamente, no pó e na cinza, em vez de lutarmos pelo primeiro lugar diante dos homens. A insensatez dos crentes. São incontáveis os crentes que estão cegos para com os perigos inerentes às experiências da alma. Acham que devem resistir às obras da carne que são obviamente pecaminosas, e rejeitá-las, pois profanam o espírito. Entretanto, será que eles não estão, ao mesmo tempo, tentando se justificar por viverem na energia da alma, comum a todos os homens e animais? O que há de errado no fato de nós, humanos, vivemos pelo nosso poder natural, desde que não cometamos pecado? Enquanto o homem não entender, de coração, o ensinamento da Bíblia concernente à vida da alma, ele não será capaz de enxergar nenhuma razão para renunciar a ela. Quando um crente transgride a lei de Deus, por exemplo, reconhece, de modo inequívoco, que está cometendo um pecado. Se, porém, esse mesmo crente faz o melhor que pode para praticar o bem e para despertar suas virtudes inatas, que inconveniente pode haver nisso? Perguntará ele. Ele não pode realizar a obra de Deus com zelo, nem depender da sua força, mas, pelo menos, o que está fazendo é a obra de Deus. Argumentará ele. Talvez muitos desses esforços não sejam determinados por Deus. Contudo, essas atividades não são pecaminosas. Pelo contrário, são excelentes. Afirmará ele. Que ofensa pode haver nesse tipo de trabalho? Se Deus nos concedeu dons e talentos em abundância, por que não podemos exercitá-los? Será que não devemos usar nossos talentos? Quem não possui habilidades, não pode fazer nada. Contudo, quem possui deve empregá-las sempre que tiver oportunidade. E o raciocínio desses crentes continua em outra direção. Nós estaríamos errados se negligenciássemos a palavra de Deus, dizem. Será que constitui erro pesquisar com diligência o significado das Escrituras, com o auxílio da mente? Será pecado ler a Bíblia? Existem muitas verdades que atualmente ignoramos. Quanto tempo ainda teríamos de esperar para entendê-las, se não usássemos o cérebro? Não foi para usarmos a mente que Deus a criou. Desde que a empreguemos para o Senhor, e não para fins pecaminosos, porque, então, não podemos exercitá-la para planejar e organizar a obra de Deus. E vão mais longe. Nossa busca pela consciência da presença de Deus, insistem, nasce de um coração honesto e sincero. Não é verdade que, quando nos sentimos secos e abatidos, em nossa vida e no trabalho, Deus muitas vezes nos levanta, tornando-nos conscientes do amor do Senhor Jesus. É como se Ele acendesse um fogo em nosso coração, dando-nos tal alegria e tal sentimento da Sua presença, que quase podemos tocar nele. Pode alguém negar que isso é o clímax da espiritualidade? Por que, então, devemos julgar errado o fato de buscarmos avidamente, em oração, a restauração de um sentimento, que perdemos tornando nossa vida fria e sem graça? Muitos crentes abrigam pensamentos assim no coração. Não distinguem o que é espiritual daquilo que é da alma. Não receberam ainda a revelação pessoal do Espírito Santo, que lhes mostra o mal dessa vida natural. Eles precisam estar desejosos de receber a instrução que vem de Deus, suplicando ao Espírito Santo que lhes revele a grande quantidade de males de um viver natural justo. Deve-se fazer isso com sinceridade e humildade, e também com a disposição de abandonar tudo aquilo que o Espírito Santo vier a apontar. No momento apropriado, ele lhes mostrará como sua vida natural é totalmente corrupta. O Espírito Santo os capacitará a reconhecer que todo o trabalho e conduta deles estão centralizados no ego, e não no Senhor. Praticam boas ações não somente por esforço próprio, mas também e principalmente para a sua glória. Não buscaram a vontade de Deus para realizar nada. Não estão dispostos a obedecer ao Senhor, nem a empreender tudo sob a direção de Deus e pelo poder dele. Simplesmente fazem o que querem e da maneira que gostam. Todas as suas orações e toda a sua luta em busca da vontade do Senhor não passam de exibições exteriores. São totalmente falsas. Embora esses crentes usem os dons que Deus lhes concede, pensam apenas em como são talentosos, esquecendo-se inteiramente do doador desses dons.
Admiram avidamente a palavra de Deus, mas buscam conhecimento somente para satisfazer um anseio de sua mente. Relutam em esperar a revelação divina, na hora certa. Buscam a presença de Deus, a consciência de sua misericórdia e de sua proximidade, mas não por amor ao Senhor, e sim para a felicidade própria. Agindo assim, não estão amando o Senhor. Pelo contrário, estão amando o sentimento que os revigora, e lhes proporciona as glórias do terceiro céu. No geral, com sua vida e seu trabalho, colocam o ego no centro de tudo. Almejam satisfazer a si mesmos. Somente depois que o Espírito Santo revela aos filhos de Deus o quanto o caráter dessa vida é repugnante, é que eles enxergam a insensatez de se apegarem à vida da alma. Esse esclarecimento não ocorre de súbito, mas avança gradualmente. Não acontece de uma vez por todas, mas se dá em muitas ocasiões. Assim que o Espírito Santo ilumina os crentes, diante desse esclarecimento, eles se arrependem e voluntariamente entregam à morte sua vida egocêntrica. Entretanto, o coração humano é por demais enganoso. Depois de algum tempo, talvez alguns dias mais tarde, a autoconfiança, o egoísmo e a autossatisfação voltam a reinar. Por isso, é preciso que o Espírito repita periodicamente essa revelação, para que os crentes possam dispor-se a negar sua vida natural. O que nos causa muita tristeza é ver como é pequeno o número de crentes que possuem a mente do Senhor a ponto de se tornarem dóceis e se submeterem voluntariamente a Ele nessas questões. É preciso que o crente sofra derrotas múltiplas e passe muita vergonha para se tornar desejoso de abandonar suas tendências naturais, e se dispõe a isso. Como nossa voluntariedade é imperfeita e nossa condição, inconstante. Os cristãos precisam abandonar a insensatez. Devem adotar o ponto de vista de Deus. Devem reconhecer que é totalmente impossível agradá-lo com seu viver natural. Devem ter coragem de permitir que o Espírito Santo lhes revele toda a corrupção da vida da alma. Devem exercitar fé para crer no que Deus diz acerca da vida natural, e esperar pacientemente que o Espírito Santo lhes revele o que a Bíblia fala a respeito deles. Só dessa forma encontrarão o caminho do livramento. Os perigos de viver pela alma. Os crentes que relutam em fazer, ou não fazem, o que o Senhor determinou, estão sujeitos a certos perigos. O propósito de Deus é que seus filhos vivam pelo Espírito, e não pela alma, ou pelo corpo. Quem não viver no Espírito sofrerá perdas. Existem pelo menos 3 perigos. 1. Reprimir o Espírito. A ordem perfeita e completa da operação de Deus no homem é, primeiro, mover-se no espírito humano, em seguida iluminar a mente da alma e, finalmente, executar, por meio do corpo. Essa ordem é de grande importância. O crente, que é nascido do Espírito Santo, deve agora viver por seu espírito. Só assim se tornará capaz de conhecer a vontade de Deus e de cooperar com o Espírito Santo, para vencer todos os ardis do inimigo. O espírito do crente deve estar bem atento ao mover do Espírito Santo, a fim de não extingui-lo, mas segui-lo, para que o Espírito possa executar seu propósito por meio do espírito humano. O Espírito de Deus precisa da cooperação do nosso espírito para conduzir o crente ao triunfo em seu viver diário, e para prepará-lo para as boas obras que o Senhor designou para ele. Mais adiante, voltaremos a falar sobre esse aspecto do Espírito. Muitos dos filhos de Deus, porém, não percebem o mover do Espírito Santo. Não são capazes de distinguir entre o que é espiritual e o que é da alma. Muitas vezes consideram o que é da alma como espiritual, e vice-versa. Por causa disso, usam bastante da energia da alma para o seu viver e para o seu trabalho, reprimindo o espírito de forma prejudicial. Imaginam estar vivendo pelo espírito, quando, na verdade, estão andando segundo a alma. Essa falta de discernimento dificulta a cooperação entre seu espírito e o Espírito de Deus, interrompendo, assim, o propósito divino para a sua vida. Enquanto os cristãos viverem pela alma, irão mover-se conforme os pensamentos, as imaginações, os planos e as visões de sua mente. Nesse estado, almejam sensações jubilosas, e são dominados pelos sentimentos. Quando têm experiências sensoriais, ficam exultantes, privados delas, porém, mal conseguem levantar um dedo. Desse modo, não se acham aptos para viver na esfera do espírito. Seus sentimentos passam a ser a própria vida. Quando estes mudam, sua vida muda também.
Isso significa que esses crentes estão andando conforme as sensações provenientes dos elementos exteriores, alma e corpo, e não pelo que está no íntimo, que é o espírito. Sua percepção espiritual, subjugada pelo corpo e pela alma, fica entorpecida. Eles podem sentir as coisas apenas na alma ou no corpo, pois perderam a percepção espiritual. Seu espírito perdeu a capacidade de cooperar com Deus, o que interrompe seu crescimento espiritual. Ele não é capaz, também, de transmitir-lhe o poder e a orientação necessários para a batalha e a adoração. Quem negar ao espírito total ascendência sobre seu ser, ou não conseguir extrair dele o poder para viver, jamais amadurecerá. A percepção espiritual é muito delicada. Não é fácil discerni-la. Mesmo aqueles que já aprenderam a identificá-la e a segui-la têm dificuldade nisso. Então, mais difícil ainda será discernir a consciência espiritual que se acha sujeita às constantes perturbações das fortes sensações da alma, provenientes do exterior. As sensações da alma não apenas confundem a percepção espiritual, mas podem sufocá-la também. 2. Recair sob o domínio do corpo. Muitas das obras da carne, enumeradas no capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, têm sua origem nas paixões do corpo. Várias outras revelam atividades da alma também. Discórdias, dissensões, facções, sem dúvida nenhuma, brotam do ego, ou personalidade do homem. São consequência dos numerosos pensamentos e opiniões divergentes esposados pelos cristãos. O que é importante notar aqui é que tais esforços da alma são enumerados juntamente com pecados do corpo, tais como prostituição, impureza, lascívia, bebedices, glutonarias. Isso nos lembra da união íntima que existe entre a alma e o corpo. Na realidade, os dois são inseparáveis, pois o corpo, no qual agora estamos, é um corpo natural, da alma. 1 Coríntios 15:44. Se o crente se limitar a subjugar sua natureza pecaminosa, e não fizer o mesmo com a vida natural, logo se verá caindo novamente sob o domínio do corpo do pecado, após um curto período de vitória sobre ele. É verdade que pode não retornar àquelas formas horrendas de pecado, contudo permanece dominado por ele. Precisamos entender que é na cruz que Deus trata com a velha criatura. E não existe tratamento parcial. A cruz só resolve o problema em sua totalidade. Por isso não podemos nos aproximar da cruz buscando apenas a salvação pela substituição, sem aceitar também o livramento por meio da identificação. Depois que, pela fé, recebemos o Senhor como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo, que habita em nós, nos levará a desejar a experiência da morte conjunta com Cristo, seja qual for o nível de nossa compreensão dessa identificação. Se insistirmos em resistir ao anelo interior pela nova vida, embora não venhamos a perder nossa nova vida, deixaremos de desfrutar da sua bênção, e até mesmo da alegria da salvação. A cruz nunca deixa de fazer aquilo que é necessário. Ela irá operar cada vez mais profundamente em nós, até que a velha criatura experimente a crucificação completa. Seu alvo é a anulação total de tudo quanto diz respeito a Adão. Se, porém, depois que os filhos de Deus experimentarem a vitória sobre o pecado, eles continuarem a habitar no domínio da alma, e por causa disso não se empenharem em vencer a vida natural, perceberão uma união gradativa da alma com o corpo. Isso os levará de volta aos pecados que antes abandonaram. Podemos comparar essa experiência com um barco que navega contra a correnteza. Ele não avança, o que significa, por certo, que está recuando. Se a cruz não realizar sua obra completa em nós, tudo o que conseguimos logo será desfeito. Isso explica por que muitos retrocedem à antiga condição, depois de experimentarem o triunfo sobre o pecado por algum tempo. Se dermos permissão à vida da velha criatura, da alma, para prosseguir, rapidamente ela se reconciliará com sua velha natureza, pecado. 3. O poder das trevas pode tirar proveito. A carta de Tiago, escrita aos crentes, esboça claramente a relação existente entre a vida da alma e a obra satânica. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal, literalmente, da alma, e demoníaca. 3:13-15. Existe uma sabedoria que vem de Satanás, e é a mesma que,
às vezes, pode brotar da alma humana. A carne é a fábrica de Satanás. Sua atuação, na parte incorpórea, a alma, é tão ativa quanto na parte corpórea. Esses versículos explicam como a inveja amargurada surge quando buscamos a sabedoria da alma, pela operação do diabo na alma humana. Os cristãos têm ciência de que o adversário pode seduzir as pessoas, levando-as a pecar. Será que reconhecem, também, que ele pode, de igual modo, introduzir pensamentos na mente humana? A causa da queda do homem foi o amor ao conhecimento e à sabedoria. Satanás emprega a mesma tática hoje, a fim de que a alma do crente continue sendo seu palco de operação. O propósito de Satanás é preservar para si o máximo que puder da velha criatura. Se ele não conseguir nos enredar no pecado, procurará tirar proveito do nosso desconhecimento dos seus ardis, ou da nossa relutância em nos submetermos ao Espírito, para conservar a vida natural. Ele age assim porque, se não obtiver sucesso, muito em breve todos os exércitos do inferno estarão completamente desempregados. Quanto mais os crentes se unirem ao Senhor em espírito, tanto mais a vida do Espírito Santo fluirá para dentro do seu espírito, permitindo que a cruz opere neles ainda mais, todos os dias. Desse modo, eles serão progressivamente libertos da velha criatura, concedendo a Satanás menos terreno para sua operação. Precisamos saber que todas as tentativas que Satanás faz para nos atingir, seja pelo engano, seja pelo ataque, são dirigidas à nossa velha criatura. Ele não tem coragem de desperdiçar suas energias com nossa nova, que é a própria vida de Deus. Por isso, ele tenta incessantemente persuadir os filhos de Deus a reterem algo da velha criatura, seja o pecado, ou a vida natural, correta, a fim de poder continuar operando neles. Como ele conspira contra os crentes, levando-os a amar a vida do ego, a despeito de odiarem o pecado. Quando nós, cristãos, ainda éramos pecadores, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, referência aos pecados particularmente relacionados com o corpo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, referência à vida da alma. Efésios 2:3. O versículo anterior diz que ambos são forjados pelos espíritos malignos. Nosso propósito nesse estudo é ajudar os filhos de Deus a entenderem que o corpo não é a única esfera da ação perniciosa de Satanás. A alma também é alvo do adversário. Desejamos reiterar que os crentes precisam ser libertos, não somente do pecado, mas também da esfera do natural. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para vermos a seriedade desse passo. Se os cristãos fossem libertos, passo a passo, tanto da vida da alma como do poder do pecado, Satanás sofreria grande derrota. Uma vez que os crentes, por serem carnais, não sabem guardar sua mente, os espíritos malignos podem, com facilidade, utilizar a sabedoria natural do homem para realizar seus planos. Fácil e sutilmente, eles podem introduzir mal, entendidos e preconceitos na mente humana, com o fim de suscitar dúvidas quanto à verdade de Deus, e também quanto à sinceridade dos outros. É impossível calcular até que ponto a mente obcecada impede a operação do Espírito Santo no homem. Ele pode até ter boas intenções, mas sua mente obcecada engana a vontade. Os ideais nobres, da mesma forma que a insensatez humana, também impedem a ação do Espírito Santo. Os espíritos malignos podem comunicar aos crentes até mesmo visões e pensamentos elevados, levando-os a pensar que, por serem sobrenaturais, eles vêm de Deus. E assim o crente descamba para enganos cada vez mais profundos. Enquanto não entregarmos à morte a vida do ego, nossa mente se inclinará para a curiosidade, buscando pesquisar, descobrir e dominar. Tudo isso dá oportunidade à atuação dos espíritos malignos. O adversário pode estimular facilmente também a parte emocional da alma. Muitos crentes têm o desejo de experimentar sentimentos alegres, bem como a sensação de ter o Espírito Santo, a beleza do Senhor Jesus, e a presença de Deus. Por isso os espíritos malignos atendem a esses desejos dando-lhes muitas experiências estranhas. Ele faz isso para estimular as habilidades naturais do homem e reprimir a voz mansa e suave do Espírito Santo, que o crente reconhece somente pela intuição do seu espírito que é muito delicada. Se o Senhor permitir, mais adiante analisaremos esses problemas com detalhes. Se os crentes não resolverem o problema do ego, sofrerão grandes perdas na batalha espiritual. Em Apocalipse 12:11, encontramos uma das condições vitais para vencermos o diabo. Não devemos amar a vida da alma, ainda que o preço seja a morte.
Aquele que não entregar à cruz o seu amor próprio, ou sua autopiedade, certamente será vencido pelo adversário. O soldado de Cristo que ama a própria vida não alcançará a vitória. O adversário triunfará sobre todo aquele cujo coração estiver cheio de autoestima. Se tivermos qualquer apego a coisas, revelamos ao inimigo que temos fraquezas. A única maneira de vencê-lo é entregar à morte nossa vida natural. Satanás pode operar em almas indisciplinadas. Pode, também, atacar diretamente aqueles que nada sabem da cruz. A vida da alma constitui o traidor que pode existir dentro de nós. Ela concede terreno ao inimigo. Por mais que conheçamos a verdade, e lutemos ardentemente por ela, a alma sempre será nosso ponto vulnerável. O que representa motivo de dolorosa preocupação para nós é o fato de que, à medida que os crentes vão se tornando espirituais, fica mais difícil identificar a vida da alma. Quanto menor for o elemento da alma, maior será a dificuldade que encontraremos para resolver a questão. A vida espiritual pode estar entremeada de pequenas partículas de carnalidade, mas é isso mesmo que torna extremamente difícil fazer distinção entre o que é da alma e o que é espiritual. Se não nos pusermos diligentemente em posição de alerta para resistir ao diabo, a vida do ego nos causará grande derrota. O crente em geral não entende que o diabo pode enganar a vida da alma do cristão, e usá-la para seus fins. É por isso que fazemos soar esse alarme. O desejo de Deus é que repudiemos tudo aquilo que herdamos de Adão, até mesmo nossa vida e natureza. Desobedecendo ao Senhor com relação a essa verdade, invariavelmente significa corrermos sério perigo. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei.